Oi, gente, o Neuropost de hoje é sobre Ritalina e o cérebro. Na verdade, pediram para eu falar um pouco sobre o uso indiscriminado da Ritalina, especialmente por pessoas que não têm TDAH. Porque esse fármaco, gente, é utilizado para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Claro que ainda existem algumas controvérsias, inclusive para o uso da Ritalina nesses transtornos, especialmente em crianças e adolescentes, onde a gente ainda vê um desenvolvimento cerebral, uma maturação do pré-frontal. Então existem aí algumas controvérsias em relação ao uso desse fármaco. E não só por isso, por conta da ação desse fármaco. E o que ele faz? Ele é um psicofármaco, gente, um psicoestimulante que aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina, principalmente no córtex pré-frontal. Uma área ligada ao foco, ligada à concentração, às funções executivas, e por isso esse boom no uso da Ritalina, né? Inclusive, não só, como eu falei, para quem tem TDAH, mas em pessoas que querem aumentar o foco e a concentração. Porém, gente, a gente ainda não tem estabelecido muito bem como esse fármaco funciona e nem se é garantido esse efeito de ativação em relação a foco, a concentração. Já tem até documentários sobre isso, então aconselho vocês a procurarem lá no Netflix o Take Your Pills, que é o documentário que fala um pouco sobre isso, inclusive mostrando o próprio pesquisador desenvolvedor do fármaco questionando se realmente existe todo esse efeito, porque, gente, o uso aumentou, assim, consideravelmente no Brasil e no mundo. E aí muita gente pode falar, Kézia, mas está sendo usada desde os anos 60, né? Quem é você para falar? Gente, eu falo com base nos estudos e, por incrível que pareça, para preparar esse Neuropost, eu fui dar uma olhada nos artigos e o último artigo mais interessante, ele é de 2016, 2017, ou seja, o pessoal não está pesquisando sobre os efeitos desse fármaco a longo prazo. E aí, estudos in vitro já mostram isso em animais, já mostram que o uso indiscriminado pode afetar a memória, pode gerar morte neuronal, porque a gente sabe que o excesso de dopamina no pré-frontal altera essas vias dopaminérgicas, altera, podendo levar à morte, sim, à morte neuronal. Então, com isso, afetando a memória a longo prazo, afetando as funções executivas, né? Além disso, outros efeitos como psicose, diminuição do limiar para convulsões, a possibilidade de ideias suicidas, então isso está na bula da medicação. Então, gente, é algo que a gente precisa ficar atento, né? Só usar fármacos, especialmente psicofármacos, com orientação de um psiquiatra, que é o médico responsável por isso, e sempre avaliar os efeitos em vocês, né? Na pessoa que está tomando. Então, um fármaco, não existe um fármaco perfeito para cada transtorno, existe uma tentativa da gente melhorar a qualidade de vida e diminuir ali, ou tentar pelo menos controlar os efeitos adversos. Mas para quem não tem TDAH, por favor, prestem atenção sobre isso. Não é interessante a gente estimular o nosso cérebro com algo que ainda não é totalmente esclarecido, especialmente a longo prazo, podendo gerar efeitos maléficos, né, gente? Podendo gerar morte neuronal, alterar toda a função dopaminérgica, e a gente sabe que isso não é interessante. Além disso, um outro efeito é o efeito da dependência, tá? Então, só para lembrar, a Ritalina, ela tá no grupo ali das anfetaminas, da própria cocaína, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom, gente? Tendo mais dúvidas, coloca aí pra mim. Beijo!